Olá, eu tô aqui para mais um podcast, um novo capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Esse é o capítulo 8, e o capítulo 8 é Como obter os resultados que deseja. Eu acho bacana que logo no começo, nesse primeiro subtítulo, digamos assim, ele já começa falando que nem todas as preces são atendidas. Mas o fato de nem todas as preces serem atendidas não significa que isso não funciona. Se a gente for pensar numa realidade última, em última instância, tudo é um resultado. Tudo é resultado. Tudo tem uma causa e uma consequência. A questão é que muitas vezes a causa ela tá errada, no sentido assim, o que eu estou fazendo? Não é que ela está errada, mas é que às vezes eu quero alguma coisa e aí eu começo a ouvir, e ao ouvir que eu digo, se você tiver com outras pessoas ou ter amizades que foquem algo ruim, mas muitas vezes a própria pessoa começa a dizer frases como as coisas estão piorando, eu não vou obter resposta, eu jamais vou conseguir alcançar isso, não tem jeito, de jeito nenhum dá, isso não presta. Isso está instalando no teu subconsciente alguma coisa. Só que isso é negativo. Então quando você instala isso, você vai ter um resultado. Só que esse resultado ele não é coerente com aquilo que você disse que queria. Porém, você disse que quer uma coisa, ou seja, você está falando uma coisa, eu quero isso, mas suas palavras e o teu sentimento é outro. Então eles estão desalinhados. Quando isso está desalinhado, a repetição e algo que já está lá no teu subconsciente, que é o que terá o resultado. Que muitas vezes você não consegue alcançar o resultado, porque você fica repetindo essas frases negativas para você. Então, esse capítulo já começa excelente. Preste atenção nas frases que você está dizendo e no que você está sentindo aí dentro. E aqui, só para exemplificar um pouco, ele dá esse exemplo também, mas é como se você entrasse num táxi e desse vários endereços pro cara do táxi. E aí ele não vai saber para onde vai. Assim é quando você tá com várias coisas na sua mente e você fica, uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo, ou eu falo uma coisa e daí começo a repetir essas palavras, não vai dar certo, meu Deus, tá tudo errado. Quando você começa a criar isso, você não deu uma ordem clara pro teu subconsciente, e aí começa a dar esses tipos de conflito. Você não consegue alcançar o que você quer. Mas é justamente por isso. E aí, eu já quero entrar aqui nos dois subtítulos seguintes, que é vá com calma e use a imaginação e não a força de vontade, porque assim, você que nos acompanha, tanto eu quanto a Ju, você sabe que a gente fala muito de mindfulness, meditação. E o que isso tem a ver com isso que eu estou falando aqui agora desse livro? Porque quando a gente relaxa, né, eu quero alcançar alguma coisa, quero alcançar uma saúde boa. Então eu vou fazer o que está ao meu alcance. Vou começar a correr, vou começar a fazer alguma atividade física, mas eu não posso ficar colocando pressão nisso. A meditação vai me ajudar a silenciar essa vozinha que fica falando, não vai dar certo, não isso, tal. Então, quando você medita, quando você relaxa, isso te dá consciência de que você está fazendo o que precisa ser feito e você está dando os comandos corretos para o teu subconsciente. Eu estou fazendo o que tem que ser feito, vai dar certo. A partir do momento que você emite esse comando, ali já começa o resultado. Acontece que quando isso vai vir para o nosso mundo físico, digamos assim, é que a gente não sabe. Porém, a gente continua fazendo o que está ao nosso alcance e confiando, acreditando. Por isso que é usar a imaginação, deixar as coisas da maneira simples, sem ficar colocando obstáculo.
tirar, limpar todos esses obstáculos. Meditação ajuda nisso. Silenciar, diminuir aquele ruído que fica. Quando eu confio nisso e não fico forçando demais, fazendo demais, assim, quando eu forço muito, eu simplesmente me canso. Agora, quando eu solto, quando eu relaxo, quando eu diminuo essas vozes, aí as coisas começam a fluir. Porque aí o comando foi dado ao meu subconsciente. Eu simplesmente faço o que precisa ser feito, da maneira mais simples. Não significa que eu não tenho que fazer. Eu faço. Mas eu me desapego de querer o resultado agora. Vai acontecer. Só que eu preciso confiar e acreditar. Quando eu coloco isso na minha cabeça, as coisas começam a acontecer. O tempo que ela vai vir, isso não importa. Desde que eu acredite, fazendo isso vai dar certo. E aí é bacana que já linka aqui com os 3 passos para o sucesso na oração. E aí ele diz assim: passo 1, reconheça ou admita o que tem de errado. Reconheça e admita o que há de errado. Esse é o passo 1. 2, transfira esse problema, para a mente subconsciente. A única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. Quando eu reconheci o que há de errado, eu passo isso para a minha mente subconsciente. E depois disso, que é o passo 3, eu relaxo com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. E aí tem uma passagem bíblica que ele cita assim, que é assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, eu pedi, eu sei o que há de errado, eu creio, então eu vou receber. Mas aí, sabendo isso, eu passo isso para minha mente subconsciente e relaxo. Porque eu já sei que a partir dali eu já tenho resultado. É só tempo disso se manifestar na minha vida. E para finalizar o capítulo, antes aqui de eu recapitular as ideias dele, ele fala mais uma vez entre um conflito do consciente e do subconsciente. Conflito entre o desejo e a imaginação, entre a nossa ideia e a emoção, entre o nosso pensamento e o nosso sentimento. Isso significa que se a gente estiver em conflito entre o pensamento e o sentimento vence. Entre ideia e emoção, a emoção vence. Entre nosso desejo e a imaginação vence. Porque é forte, é isso, o sentimento é o segredo. Às vezes você fala uma coisa e sente outra. Então é esse sentimento que aflora. Agora, quando você pensa algo e o teu sentimento está junto com isso, aquilo toma mais força. Então é isso que ele diz aqui. Então, quando a gente está alinhado com isso, de corpo e alma, ou seja, de razão e emoção, isso vai acontecer. Agora, se você falar uma coisa e sentir outra, não vai dar certo. Ele até dá um exemplo aqui, que diz, se você coloca um fio, digamos assim, no chão e pede para a pessoa caminhar nesse fio, ela caminha sobre esse fio. Agora, se você coloca esse mesmo fio a 7 metros de altura entre uma casa e outra, digamos assim, e ele pergunta: você vai conseguir caminhar assim como você caminhou no chão? E na maioria das vezes é não. Por quê? Porque no chão, a tua imaginação era de que você iria passar aquilo ali. Agora, quando aquilo está alto, a tua imaginação é de: caramba, eu vou cair, eu vou morrer, eu vou fazer isso. Então, o teu desejo vai passar, mas a tua imaginação não deixa. Quando tem esse conflito entre o teu desejo de passar e a tua imaginação de que eu vou cair, a tua imaginação vence.
Então é isso que ele diz aqui. Quando eu tenho conflito entre a minha razão e a minha emoção, entre o meu consciente e o meu subconsciente, as minhas emoções e o meu sentimento sempre vence. Então, o que nós temos que fazer é alinhar isso. Alinha sentimento e pensamento. Que aí sim eu vou conseguir chegar no objetivo. E agora, para finalizar mais esse capítulo, aqui tem uma recapitulação dos pontos principais desse capítulo. E a primeira, ele diz: a coerção mental ou o excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Vá com calma. Que é aquilo que eu falei. Pratica o silêncio, pratica a meditação, pratica o relaxamento. Confia. Faça o que tem que ser feito e confia no resultado. Isso simplesmente faça. Quando você medita, quando você silencia, isso vai diminuir a tua ansiedade, o teu medo, vai tirando esses bloqueios. O que faz com que você vá relaxando e deixa assim que as coisas fluam. Beleza? Agora a parte 2, ou a segunda ideia que vale a pena recapitular. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. Que é o que a gente falou. Relaxa e as coisas vão acontecer. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os seus problemas. Então é mais uma vez isso, confia, acredita que aqui você tem a resposta e que o teu subconsciente já sabe o que deve ser feito. E aí, relaxa. 4. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. 5. Sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove riqueza. E você? Como você se sente? 6. A imaginação é a sua faculdade que tem mais poder. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. 7. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos, durma bem e acorde alegre. Então mantenha-se num estado de felicidade, num estado de paz, num estado de amor, num estado de alegria, num estado de relaxamento, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir relaxar e deixar que os nossos objetivos, que os nossos sonhos, eles vão entrando na nossa vida. Quando a gente coloca pressão, a gente se distancia disso. Quando a gente faz o que tem que ser feito, deixa de uma maneira simples, relaxada, desbloqueando o medo, a ansiedade, as coisas tendem a fluir tranquilamente, pelo bem de todos, pelo nosso bem, pelo bem de todos. Então é isso, terminamos o capítulo 8 aqui e eu te espero no próximo capítulo. Valeu e até o próximo.